Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou te mostrar como você pode ter um salário extra, por exemplo, de R$ 10.000 através dos investimentos. E por que esse tema aqui? Porque eu vou pegar uma pergunta que vocês me enviaram, já vou colocar aí na tela, ó. Quem aí está participando da série Viver de Lucro? Você ainda não sabe o que é isso? É uma série de conteúdos que eu tenho feito, vai tanto no WhatsApp, tanto por e-mail, quanto também alguns vídeos vêm ao ar semana que vem. Tudo isso para quem quer viver de lucro, ou seja, ter uma renda suficiente, ter um patrimônio que gere uma renda para ter autonomia financeira no futuro. Isso é possível através dos investimentos certos. E esse grupo de pessoas que a gente tem lá, ó, já tem bastante gente, por exemplo, esse formulário que eu enviei aqui já tem 108 perguntas aqui, 108 respostas nesse formulário e tudo isso eu tenho aproveitado para produzir esse conteúdo mais específico, atendendo essa sua necessidade. E aí eu peguei uma pergunta aqui, por exemplo, a do Fábio, ele disse o seguinte, eu achei que essa pergunta aqui, ela sintetiza tudo o que a gente precisa ensinar nesse momento, ó. Viver de renda e ter um salário de R$ 10.000. Quanto eu devo investir, onde investir e por quanto tempo? Então eu tenho uma planilha aqui que eu preparei para vocês, que é uma calculadora que a gente consegue fazer esse primeiro cálculo então. Quanto investir e por quanto tempo para ter um salário extra de R$ 10.000 e depois eu falo também onde você pode investir para chegar nesse valor. Então a planilha já está aí na tela, tá? É a planilha Viver de Lucro. Então, mais uma vez, eu deixo o link aqui na descrição porque você pode fazer o download gratuito dessa planilha aqui e receber todos esses conteúdos extras que eu preparei do Viver de Lucro, tá bom? Então pega essa planilha aí, ela é gratuita para você. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui então é quanto dinheiro investido por mês que essa pessoa precisaria para chegar num salário extra de R$ 10.000 por mês, tá? Vamos colocar aqui no primeiro exemplo, uma pessoa que invista R$ 500 por mês, quanto tempo então, por quantos anos ela precisaria investir para chegar num patrimônio grande? Vamos colocar aqui 25 anos, por exemplo, essa pessoa quase chega nesse valor de renda passiva, nesse exemplo, R$ 9.388, tá? É praticamente aqueles R$ 10.000 que o nosso amigo colocou aqui. Então, vou colocar 26 anos, tá? Para chegar exatamente aí. Num patrimônio de mais ou menos R$ 1 milhão que podem gerar, então, uma renda passiva de mais ou menos R$ 10.000 por mês. E aí, duas simulações importantes que a gente precisa fazer aqui, tá? Diminuindo o tempo, aumentando o aporte. Só que tem um pulo do gato aqui que pouca gente fala na internet, que é o que eu dou o nome de aporte rápido. Veja bem, essa planilha aqui eu vou colocar no mesmo exemplo de R$ 500 por mês, se essa pessoa ela tiver um dinheiro investido já desde o mês 1, desde o começo. Vamos colocar, por exemplo, se essa pessoa tenha R$ 10.000 hoje, tá? Já adiciona nessa aplicação. Então ela tem 10.000 mais 500 todos os meses. Quanto daria? Eu vou apertar o Enter aqui. E aí a gente desce porque nesses outros campos a gente já consegue ver outros valores de simulação, ok? E aí, em 25 anos, essa pessoa já teria 1.134.000, ok? Diferente do que se eu colocar os 25 aqui nessa conta sem o aporte inicial dos R$ 10.000. Perceba que se ela não colocar esse dinheiro no mês 1, porque os juros compostos já vão trabalhando nesses 10.000, desde o mês 1 até o ano 25, tá? Se essa pessoa não colocar esses 10.000, ela vai ter um patrimônio, depois de 25 anos, de 939.000. Se ela colocar esses 10.000 iniciais, já muda para 1.134.000, ou seja, o valor suficiente para ter esse salário extra de 10.000, tá? Então, esse aporte rápido, por exemplo, se a gente colocar R$ 50.000 aqui, se você já tiver um aporte extra no dia 1, é muito importante. Então, quanto mais rápido você investir, é muito melhor, tá? Ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está falando quase de R$ 2 milhões depois de 25 anos. E uma outra leitura que a gente pode ter aqui é que com 20 anos de investimento, essa pessoa já teria o primeiro R$ 1 milhão, tá? Então, essa é a lógica por trás dos investimentos e aqui você pode fazer o download da planilha para simular. Ao invés de R$ 500 por mês, se for R$ 1.000 por mês, já faz uma diferença. Se for só 10 anos de investimento, faz uma outra diferença muito relevante, tá? Essa planilha é gratuita, então, para você fazer as suas simulações. E, obviamente, muita gente me pergunta aqui sobre a rentabilidade,
sobre quais são os investimentos para se fazer e chegar num plano desse. Não é um investimento só. Esse é um erro que muitas vezes as pessoas falam. Tá, Ricardo, mas me fala qual é o investimento? Sei lá, é no Tesouro Direto? São os fundos imobiliários? Qual fundo imobiliário? Isso a gente precisa entender que é uma construção. A gente chama isso de uma carteira de investimentos, né? Você vai comprando um ativo aqui, outro ali, e isso tudo vai te gerando dinheiro no futuro. Então, precisa ter uma composição, não tem uma resposta simplista. Olha, vai no banco e compra tal coisa. Você precisa ir construindo. Mês após mês você vai comprando esses investimentos, essas aplicações que vão te gerar dinheiro no futuro. E quais são esses investimentos? Eu coloco 5 classes de ativos que são importantes nessa construção da carteira. Não precisa comprar esses 5 no primeiro mês. Você pode ir estudando elas e, por exemplo, você compra só uma classe de ativo aqui durante um ano inteiro. Aí no ano que vem você compra um outro tipo de investimento, porque você vai estudando, você vai conhecendo, mas coloque em prática o plano o mais rápido possível, tá? E quais são esses 5? É o que eu dou o nome de metodologia da renda, tá? Eu trouxe esse nome justamente para simplificar esses 5 investimentos que eu acho que fazem uma carteira perfeita, tá? Porque ali a gente tem junto a segurança e o potencial de rentabilidade. Eu já vou compartilhar na tela esse estudo que eu preparei aqui para vocês, tá? Então, metodologia da renda. Então, cada sigla dessa é um tipo de investimento. Começando pelo R de reserva financeira ou renda fixa, que são os investimentos mais seguros. A porta de entrada são os investimentos mais seguros. E aí a gente tem o Tesouro Direto, a gente tem investimentos bancários como CDBs, LCIs, etc. Montando a maior parte da sua carteira com ativos seguros, você dorme bem. E esses ativos no Brasil e agora nos Estados Unidos também têm rendido muito bem, ok? Segunda classe de ativos. Ainda pensando em segurança, eu foco nos dividendos. Aqui eu estou falando dos fundos imobiliários. Na minha carteira eu divido mais ou menos 70% do meu dinheiro, do meu patrimônio, em ativos seguros. E aí eu coloco minha reserva financeira, a reserva de emergência, coloco títulos de renda fixa e coloco fundos imobiliários seguros, ok? E aí, a menor parte do meu dinheiro eu vou colocando em outros ativos que têm um potencial de rentabilidade maior, mas volatilidade maior também. Então, o N aqui da metodologia da renda é de negócios, aqui eu estou falando de ações da Bolsa de Valores, o E de investimentos no exterior, porque o investimento em dólar é o mais seguro do mundo e tem altíssimas rentabilidades históricas. Eu não fico de fora do investimento nos Estados Unidos também. E a letra A é de alternativos. Aí aquela pequena fatia do seu dinheiro, do seu patrimônio, de repente 1%, 2%, até 3 ou 4%, que vão em investimentos alternativos. Aí de repente eu estou falando de Bitcoin, criptomoedas, investimentos em startups. Esses são os passos de uma carteira de investimentos bem diversificada. E como eu falei, você não precisa completar, os investimentos não são um álbum de figurinha que você quer completar o mais rápido. É bom você ir entendendo cada um desses tipos de investimentos e aí você vai montando essa carteira. O importante é dar o primeiro passo, poupar e investir sempre. Inclusive, a metodologia da renda aqui, essas 5 classes de investimentos, é o que eu ensino para os meus alunos e na série Viver de Lucro eu vou explicar muito mais detalhes sobre isso. Então, mais uma vez, pega esse link que está na descrição, cadastre-se na Imersão do Lucro, que é essa série de conteúdos que eu preparei, tem essa planilha, tem relatório com fundos imobiliários lá e tem uma série de 3 vídeos que eu preparei focando nisso, para você que quer investir certo para viver de renda no futuro, para viver de lucro. O que é o lucro? É a renda mais a valorização do seu patrimônio. E eu posso te ajudar nessa jornada, tá bom? Estou te esperando por aqui. Meu nome é Ricardo Natali. Um abraço e até mais.